Deus, nós queremos mais uma vez te adorar, te agradecer. Nós, Pai, dependemos do Senhor, nós entregamos toda a nossa dependência ao Senhor. Nós te amamos demais, Jesus. Fala conosco, como diz o João, continue falando conosco, porque o Senhor já falou desde a hora que a gente acordou. Obrigada, Senhor, obrigado por tantas coisas, e que o Senhor faça em nós aqui um transformar mesmo sobrenatural. Que a gente saia daqui posicionados naquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém? Isso aí. Amém. Glória a Deus. Levanta. Foi nada? Então tá bom. Gente, para variar, todas as minhas ministrações falam um pouco daquilo que eu estou vivendo. E essa semana aconteceram algumas coisas bem diferentes comigo, realmente relacionadas ao mundo espiritual. E eu fui me questionar mesmo por que aquilo estava acontecendo. Por que eu estava vendo tanto demônio, tanto Satanás, tanta opressão rondando a minha casa, rondando a minha vida, rondando os meus filhos, o meu marido, as minhas emoções. E aí eu parei naquele João 10:10. Vamos ler? João 10:10. Fala o seguinte: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. E eu comecei a realmente meditar nessa palavra. Porque estava sendo demais da conta. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Satanás veio para matar, roubar, destruir. O que está acontecendo? E eu ficava só nessa parte. Satanás veio para roubar, matar e destruir. Aí eu fui lá, deixa eu procurar isso aqui. Aí eu achei. Só que eu estava presa só na parte A. E aí, de repente, quando eu resolvi abrir a palavra, eu vi a parte B. E a parte B fala o quê? Mas eu vim para dar vida em abundância. Amém? Amém? Vou treinar vocês. Eu falo um versículo poderoso desse, vocês... Amém, gente? Tá doido? Isso. Tá bom. E eu comecei a falar, gente, ele veio para matar, roubar e destruir? Eu tô parada em qual parte? Eu estou parada na parte A? Ou eu estou parada na parte B? Ou eu estou no meio do muro? Porque tem um meio do muro aqui. Eu comecei a pensar sobre isso. Porque o Senhor veio para nos dar vida. Ponto? Não. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E muitas vezes eu me vejo parado no vida. Eu vou vivendo a vida, mas não a vida em abundância. E quando nós vivemos apenas a vida, nós damos brechas para que ele venha matar, roubar e destruir. E Gálatas 5:17 fala o seguinte: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito. O espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Muitas vezes eu me vejo assim. O conflito da minha carne com o meu espírito é tamanho que eu não faço aquilo que eu desejo.
E se hoje tem um nome para a pregação, o nome é: a culpa é minha. A culpa é minha, porque o Senhor falou: eu vim para te dar vida e vida em abundância, mas o meu espírito e a minha carne estão tão conflituosos que eu não estou fazendo aquilo que eu preciso fazer. A culpa muitas vezes, ou se não, na grande maioria, não é de Satanás que veio para matar, roubar e destruir. A culpa é minha, que muitas vezes não me coloco em viver uma vida e vida em abundância, porque eu limito tanto a carne com o espírito que eu não faço aquilo que eu preciso fazer. Eu não luto com as minhas armas que o Senhor já me disponibilizou. Aleluia! Oh, trem bom, senhor. Tá vendo, gente? Gostei. Obrigada. Mas lá em Efésios 6, 12 fala: a nossa luta não é contra carne, mas a nossa luta é contra os dominadores desse mundo das trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A minha luta não é contra o meu trabalho, o coleguinha do trabalho, muitas vezes contra o marido, contra a esposa, não é contra as contas, não é nada disso. A minha luta é contra os demônios e potestades nas regiões celestiais. Só que eu estou tão confusa, a minha carne e o meu espírito estão brigando tanto que eu não faço o que eu preciso fazer. O que eu faço? Eu faço o que eu não tenho que fazer. Só que, gente, Ele já nos resgatou do império das trevas para o reino da justiça do seu Filho. Ele já fez isso e a gente continua fazendo o quê? Limitando, brigando e esquecendo do poder de Deus em nós. Então, mais uma vez eu quero falar, se essa pregação tem um nome, o nome dessa pregação é: o culpado sou eu. E hoje nós vamos abrir os nossos olhos para isso. Hoje nós vamos abrir os nossos olhos para isso e vamos levantar tópicos que nós estamos vacilando para a gente viver uma vida e vida em abundância. Amém? E o primeiro tópico que eu quero falar com você são as vozes. Quais as vozes você tem escutado? Da última vez aqui eu falei sobre o temor. Quais as vozes nós estamos escutando? Há vozes que nos geram a ter medo, e medo é espírito. Depois eu vou provar para vocês. Ou nós estamos escutando as vozes que nos faz ter temor ao Senhor, vontade de amá-lo, vontade de servi-lo. Quais as vozes nós estamos escutando? As vozes do sentimento? As vozes da alma? Deixa eu te falar, se você aceitou Jesus, você não é um espírito almático. Você é reflexo do Espírito Santo de Deus. Amém. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você não é mais um ser dodóizinho. Você é imagem e semelhança de Deus. Quais as vozes você vai escutar? Quais as vozes eu tenho escutado? Outro dia eu cheguei lá em casa, porque numa manhã eu recebi 3 ligações.
3 WhatsApp, na verdade, porque agora é muito WhatsApp, né? A vida do empresário. Muito WhatsApp. Eu recebi 3, assim, numa lascada. Ei, Roberta, tá boa, sou fulana de tal, quem me indicou foi ciclana de tal, e eu sei que seu preço é X, mas ela falou comigo que você vai fazer um preço, e eu tô achando que não sei o quê. Aí eu, deixa eu ligar para essa moça. Aí a moça vai contratar o melhor buffet, entendeu? O melhor local. A decoração dela é espetacular, mas ela quer que eu cobre o custo só das meninas que vão trabalhar, porque eu sou amiga da amiga da amiga da amiga. Entendeu? Aí aconteceu um outro caso no mesmo dia, aí aconteceu no mesmo outro caso no outro dia, tipo, tudo igual. Gente, eu cheguei em casa, os meninos não estavam em casa, não. Eu cheguei desse jeito. Eu vou tirar o microfone para vocês não assustar. O Espírito Santo de Deus falou assim, uai, você que tem que se posicionar. Eu, quais vozes eu estou escutando? Quais? As vozes que falam que eu não sou merecedora, não sou digna. As vozes que eu lanço no meu coração, erradas. Ou as vozes do Espírito Santo de Deus, que tem me tratado, me direcionado. Você tem que se posicionar. Você pode sim ganhar. Você é digna sim do seu trabalho. E você faz bem feito. Então agora posicione-se. Saiba responder seu cliente. Seja firme. Quais vozes você tem escutado? Recente também, lá em casa. Depois de um vucu-vucu com os meninos, bem vucu-vucu, eu fui para o meu quarto. Sou muito má. Ai, Jesus, sou muito péssima. Eu sou uma mãe muito relapse, Senhor, eu sou muito ruim. Onde que eu estou errando, Jesus? Onde que eu estou errando? Aí a doce voz do Espírito Santo falou assim, ai, onde que eu errei com Adão e Eva? Aí eu, nossa Deus, podia ser menos, né? Podia ser menos comigo. Onde que eu errei com Adão e Eva? Parecia que eu estava condenando ele. Falei, calma, Senhor. Aí já voltei, falei, não, peraí, vamos lá, vamos sentar aqui, vamos arrumar esse negócio. Quais as vozes a gente tem escutado? As vozes que querem nos denegrir, as vozes que querem falar que você não vai conseguir, as vozes que falam que você não pode, ou as vozes que muitas vezes te corrigem, mas te corrigem em amor. Te alerta, mas te alerta em amor. Agora todo mundo parou de falar amém, né? Ué? Igual só eu que posso levar os tapas na cara, né? Ninguém falou um amém mais. Entendeu? Quais vozes você tem escutado? Ou quais as vozes têm te parado? As vozes da circunstância têm te parado? Porque muitas vezes me para. Muitas vezes as vozes das circunstâncias me param. Só que o Senhor falou assim, eu vou te dar uma terra que mana leite e mel. Não foi isso? Aí a gente vai lá. Ai, o Senhor falou que... Ai, quando eu chego lá, eu vejo o quê? Gigantes. Gigantes. Pedras. Gigantes. Aí eu esqueci o que o Senhor me falou. O que ele falou? Que Ele ia me dar o quê?
uma terra que mana leite e mel. Eu já esqueci o que ele ia me dar. Porque eu vi tanta circunstância no meio do caminho que eu já esqueci até o que ele vai me dar. Aí eu foco o quê? Nas circunstâncias. Mas o problema é de Satanás, né? Que está entrando e até escutar a pisada do Satanás, a gente escuta. Eu, pelo menos, escutei. A gente está lutando com as armas erradas. A nossa luta não é contra carne. Quais são as nossas armas? Para nos impedir de ouvir as vozes das emoções, as vozes das almas, as vozes das circunstâncias. Quais são as armas? Sabe qual é um outro tópico que tem me parado muito? A comparação. A comparação. A comparação tem parado as nossas vidas. Porque o fulano, né? Porque a Nicole canta no microfone bonito. E o Lucas me entrega esse aqui. Porque a fulaninha, né? Fulaninha foi chamada para ministrar, mas eu não fui. Porque não sei o quê, né? Foi chamada, eu não fui. Porque o outro comprou o carro, não sei o quê, mas eu tô com esse carro aqui, né? Porque o marido da outra fez isso. Comprou uma bolsa. Mal sabe que foi lá no Iapoque. Mas comprou. Né? Mas comprou. Comparação. Deixa eu te falar. O Senhor te chamou para ser o Dedé. Ele não te chamou para ser o Lucas. O Senhor te chamou para ser a Carla. Ele não te chamou para ser a Roberta. A Rosana e a Roberta são espalhafatosas. A Nicole é doce. E assim o Senhor tem montado o exército dele. Com diversidades, com tons de voz diferentes, com jeito diferente, com cabelo diferente, com tudo diferente, porque nós somos um corpo. Nós somos um corpo. E o que seria de um corpo sem uma perna, sem um pé, sem um dedinho, sem uma unha, sem um olho, sem uma boca? Nós somos chamados para ser um e viver vida e vida em abundância. Amém? Deixa eu falar uma coisa para você. Se você não está preparado para ser o segundo, o Senhor não vai te levar para o primeiro lugar. Porque quando você chegar no primeiro lugar, se você não sabe ser o segundo, se você não sabe ser o terceiro, quando chegar no primeiro lugar, e por conta de uma circunstância, por conta de alguma coisa, você precisar voltar para o segundo lugar, você vai se revoltar, você vai cair, você vai fazer birra, você vai questionar o poder do Senhor. Se você não sabe ser o segundo lugar, Ele não vai te colocar no primeiro. Alinhe o seu coração com o Senhor. Para de comparar as coisas. Para de comparar com as pessoas. Porque você tem um lugar específico. Não importa se é o primeiro, se é o segundo, se é o 10º. Importa é que você esteja no lugar que o Senhor tem para você. Amém. Aleluia. Não importa. Não importa em qual posição. O que importa é onde o Senhor quer que você fique. Mais um tópico. Identidade.
quando você perde a sua identidade. Você dá voz ou autoridade para o Satanás atuar na sua vida. E se ele te transportou do império das trevas para o império do reino do Filho do seu amor, você precisa entender que você é amado. Você precisa entender que há um favor e uma graça sobrenatural sobre você. Você tem que entender isso. Você tem que viver essa realidade. A identidade em Cristo, ela é fundamental para você lutar com as armas certas no mundo espiritual. Se você perde a identidade, você perde o seu propósito. Se você perde a sua identidade, você perde o seu olhar para a terra que mana leite e mel. E você começa a olhar para os gigantes. Quando Saul estava ali ainda no exército de Israel, e ele se depara com Golias. E aí, por muitos dias, 40 dias, ficou naquele negócio de vai, não vai, né? E que trem, que medo, que trem. Saul, ele perdeu a identidade dele. Ele perdeu a identidade, ele perdeu. Ele ficou com tanto medo, ele ficou com tanto pavor daquilo que estava acontecendo, que ele perdeu a identidade. Se ele olha para dentro da identidade dele, naquilo que ele tem em Cristo, em Deus, não, mas ele estava olhando, porque, aquele moço tem, ele tem 3 metros, ele tem bronze não sei aonde, e não sei o quê, e perdeu a identidade, porque ele focou no outro. Agora, ao contrário, Davi vira e fala assim: eu sei quem eu sou, e eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Identidade no Senhor. Identidade firmada na rocha. Sabendo que não é por mim, é pelo aquele que habita em mim. A minha identidade é linda porque aquele que habita em mim me faz ser linda. Eu sou forte porque aquele que habita em mim me faz ser forte. Eu posso todas as coisas porque aquele que habita em mim me faz ser assim, me faz conquistar, me faz vitoriosa. Não é por mim, mas é pelo aquele que habita em mim. Essa é a minha identidade. Eu fui chamada para ser imagem e semelhança de Cristo Jesus. Que coisa mais linda que isso? Mas aí a gente vê a situação e a gente o quê? E aí a gente fica bem sujeito a matar, roubar e destruir. Mas o erro é meu. O erro é meu. Na ausência da clareza, na ausência daquilo que te faz posicionar, na ausência, entendeu? Ausência. O que é ausência? Falta de identidade, falta de domínio próprio, falta de... O que você falou? Pode falar, participa. Falta de 3 pontinhos. Falta. Na ausência de qualquer sugestão, é ótima para você. Porque está tão em falta com a intimidade com o Senhor, está tão em falta da identidade do Senhor, está tão em falta de viver a graça e o poder do Senhor, que qualquer sugestão serve. A gente fica o quê?
desblindado. Me fala uma palavra aí. A gente fica vulnerável. Vulnerável. Porque a gente está na ausência daquele que é quem nos preenche. Aí qualquer sugestão, a gente está tão vulnerável que de repente a gente está o quê? Vulnerável para a parte aqui, ó, do matar, roubar e destruir. Mas quando a gente está cheio, a gente está o quê? Na parte da vida. E vida em abundância. Coloque-se de pé, por favor. Hoje nós cantamos aqui, o Senhor falando com a gente. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o meu trabalho é descansar em ti. É trabalhoso descansar no Senhor, né? É trabalhoso lembrar que a gente é imagem e semelhança dele. Mas mais trabalhoso é olhar para dentro de nós e falar assim: eu tenho errado. Eu tenho vacilado. Eu estou vazio. Eu estou vulnerável. Mas hoje ele está falando para você que o trabalho todo é dele. E ele já fez o trabalho. Ele já se entregou na cruz. Ele está doido para você ouvir a voz dele. Mas sabe o que está acontecendo? A gente está ouvindo a voz do Satanás. E a gente está deixando de ouvir a voz doce do Espírito Santo, porque a gente está focando nos gigantes, e a gente está esquecendo que Ele nos falou que vai nos dar uma terra que mana leite e mel. Ele já nos prometeu vida e vida em abundância. Ele não quer que você tema Satanás. Porque se Satanás veio para matar, roubar e destruir, ele já veio para te dar vida, e vida em abundância. Então é nós, sou eu e é você que precisa de se posicionar nessa verdade e parar de ouvir as vozes que têm te impedido de viver essa realidade. Olha para dentro de você. Essa semana eu fiquei olhando para dentro de mim, fazendo uma autoanálise daquilo que estava me impedindo de ouvir a voz do Senhor. E ouvindo, gente, eu cheguei a ouvir pisos de Satanás dentro da minha casa. Isso não pode acontecer, porque Ele nos deu autoridade. Ele não deu autoridade para Satanás. Ele nos entregou o poder. O que está te impedindo de viver vida e vida em abundância? Você tem ouvido qual tipo de voz? Ou você tem se comparado ao quê ou a quem? Ou você perdeu a sua identidade? Se você perdeu a sua identidade, Ele está te chamando. Ele está querendo te abraçar. Ele está ansiando todos os dias, na viração do dia, em te abraçar, em falar com você, em te chamar de amado, querido, linda, poderosa. É assim. Ele sabe. Sabia que Ele sabe até a linguagem de como Ele fala com você? Porque Ele sabe como que você gosta de ser chamada. O que está te impedindo de ouvir? Se Ele já te prometeu que te daria nações para você cuidar. Nações. Não foi isso? Qual as vozes que têm te impedido a viver isso? Se Ele te entregou uma empresa e falou, essa empresa eu estou te dando. Qual medo está te impedindo
de entrar dentro daquela empresa e falar: essa empresa é do Senhor. Eu vou fazer tudo dar certo, mesmo que eu veja muito dinheiro saindo. Uma hora eu vou ver muito dinheiro entrando. E esse dinheiro vai ser para a honra e glória do Senhor. O que tem te impedido a viver as promessas do Senhor? Se Ele te falou que a sua família é uma família abençoada, por que você está falando que não é? Por que você está olhando para o lado e olhando a família do outro e achando que a sua não pode? Pode sim, porque Ele te prometeu. Se Ele falou com você que você ia curar vidas, através da sua boca, ia sair palavras de cura, para que você está fechando a sua boca? Ai, eu estou com medo do povo achar que eu sou... Que medo o quê? O Espírito Santo de poder habita em você. Abre essa boca, profetiza cura, ministra cura. Se Ele te falou que você foi levantado para orar por vidas, por que você está parado? Vai cozinhando e vai orando. Vai dirigindo e vai orando. Mas abra a sua boca, porque Ele te prometeu que ia te usar. Para que você vai ficar dando ouvidos às vozes que querem te parar? Se a voz mais doce quer falar com você todos os dias. Olha para dentro de você, como eu também tenho olhado. E aprenda a descansar, que o trabalho é só descansar.